Olá, pessoal. Meu nome é André Naves. Eu sou uma pessoa branca, olhos verdes, cabelos e barba castanhos já ficando grisalhos. Atrás de mim, livros, obras de arte e algumas plantas. Aqui ao meu lado, eu estou com a Milena. Logo, logo ela vai se apresentar, vai contar um pouco mais sobre ela. Mas antes de nós começarmos mais um episódio do Vozes pela Inclusão, eu gostaria de fazer um convite para todos vocês. Entrem no site, nas mídias sociais do Diário PCD. Pesquisem, tem muito material interessante. Além disso, também tem as minhas participações, todas elas, aos sábados pela manhã, os episódios anteriores do Vozes pela Inclusão. Tem muito material super interessante para ser analisado, para ser estudado, para ser compartilhado. E não se esqueçam também de entrar no clube de membros do Diário PCD. É um clube super interessante, vocês todos vão gostar. Mas vamos começar. Milena, por favor, fale um pouco de você. Primeiro, eu queria agradecer a sua presença aqui, dizer que é uma honra enorme estar com você. Você é uma pessoa que eu admiro demais. Eu gostaria que você se apresentasse. Olá, eu sou a Milena, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos até o ombro, eu uso um óculos de armação escura. Eu tô atrás de mim tem plantas e algumas ilustrações, e eu estou muito feliz pelo convite, André. Eu que agradeço, muito obrigada, e é um prazer estar aqui conversando com você. Milena, é o seguinte, a gente estava conversando agora, um pouco antes do episódio ser gravado, a gente estava conversando sobre qual seria o tema. E me explica, com as suas palavras, da melhor maneira possível, sobre o que você gostaria de falar hoje. Tá. André, eu gostaria de falar hoje sobre a interseccionalidade, que é um tema que eu venho estudando, né? Eu gostaria de falar que eu sou advogada, atuo na área previdenciária e sigo a linha de estudo em relação aos direitos da pessoa com deficiência. Faço parte do grupo de estudo da professora Maria Helena Henke. Que já foi entrevistada aqui também. Isso, ela e outros membros também do grupo, né? Membros, vários outros membros. Então, eu tenho estudado sobre esse tema pela importância dele em relação à questão da efetivação das políticas públicas de fato em relação às pessoas com deficiência. Então, André, eu comecei a estudar especificamente sobre gênero e deficiência, pensando na questão da vulnerabilidade das mulheres com deficiência. Então, esse é o motivo que eu gostaria de falar sobre a questão da interseccionalidade. Mas o que é interseccionalidade, por favor? Então, a interseccionalidade, ela é um termo que foi criado pela professora e advogada norte-americana Kimberly Crenshaw. Ela pensou esse termo para explicar em relação à sobreposição das diversas identidades sociais e sistemas relacionados à opressão, discriminação, dominação. Esse termo, ele também vem para ajudar a gente a entender como os diversos aspectos das pessoas, como a raça, classe, a sexualidade, deficiência, eles estão relacionados com as vulnerabilidades que essas pessoas sofrem na sociedade. Porque a desigualdade, né, André, ela raramente é causada por um único fator. Então, a interseccionalidade, ela também é uma lente analítica, ela é uma ferramenta analítica para que a gente possa melhor enxergar esse fenômeno da desigualdade, né, para entender
olhar e enxergar de uma melhor forma do mundo, para que a gente possa alcançar as respostas políticas necessárias para as questões específicas. Mas, Milena, me diz uma coisa. Uhum. Nós sabemos que a deficiência não é relacionada à pessoa, ela é relacionada ao ambiente. Possui diversas barreiras. Sim. Então, o que você está me falando é que várias pessoas enfrentam barreiras, às vezes sobrepostas, barreiras oriundas do preconceito, preconceito de todas as origens, capacitismos, homofobia, preconceitos raciais. É isso mesmo? É isso, André, é isso mesmo. E aí reflete principalmente na questão das barreiras atitudinais, né? Que eu acredito que seja um ponto que a gente precisa estudar, que a gente precisa desenvolver com muito diálogo com a sociedade, para que a gente possa enxergar o mundo com essa forma, como a diversidade influencia, né, na vivência de cada um, na forma de que cada um existe nesse mundo e enfrenta essas barreiras. Então, quando a gente começa a olhar e entender como se dão essas construções, eu acredito que a gente consegue entender a importância e a necessidade de políticas públicas em relação a diversos assuntos relacionados a isso. Sei, é como se o ponto fraco de uma pessoa se completasse no ponto forte de outras e vice-versa, é isso mesmo. Sim, podemos dizer que sim, né? Porque as relações sociais, né, André, elas são feitas disso, né, de trocas. E a partir do momento que a gente dá importância para aquilo que causa essas diferenças sociais, essas opressões, para essas diferentes histórias que são vivenciadas, ainda mais diferente da nossa, né? Como eu te falei, André, eu tenho um apreço muito grande pelos estudos em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Sim. Num ponto mais egoísta e pessoal, olhando para mim, isso tudo serviu como um crescimento pessoal mesmo, como um crescimento como um ser humano. Hoje, eu sou uma pessoa melhor, depois que eu comecei a lidar com as questões de conhecimento, de entender esse mundo e o que tanto é preciso ainda ser feito para que a gente tenha um mundo mais inclusivo, né? Para que a gente tenha um mundo mais igualitário, que tenha que todos possam viver em igualdade de condições e respostas, enfim, me tornou uma pessoa muito melhor. Então, eu acredito que a construção do saber, que não é fácil, né? Ela traz para a gente essa expansão de ser humano que a gente pode se tornar melhor, né? E olha só como essa visão da interseccionalidade ou da sobreposição de barreiras que você está propondo é tão interessante. É muito interessante. Todos os grupos minorizados, seja por questões de raça, orientação sexual, origem social, origem regional, qualquer motivo, foram consideradas pessoas com deficiência. Em algum momento da história. Pessoas negras já foram, inclusive, para o zoológico. Os índios não tinham capacidade civil, as mulheres não tinham, porque era cientificamente comprovado
por alguma teoria deturpada, que elas teriam o cérebro diferente. A homossexualidade foi recentemente retirada do catálogo internacional de doenças e deixou de ser homossexualismo para ser homossexualismo. Mas os preconceitos continuam, as barreiras sociais continuam. Daí a importância dessa interseccionalidade, não é? André, e assim, a gente tem que ter também bastante paciência, né? E acreditar que essa contribuição, que é pequena, se a gente for pensar em relação ao tempo histórico, mas que ela é necessária para que as mudanças aconteçam, né? Eu vejo mesmo pela própria questão da interseccionalidade, né? O termo ele se solidificou lá pela década de 90, mas a construção dele, ela vinha acontecendo por anos, por décadas, principalmente a partir dos anos 60, com a questão dos movimentos civis nos Estados Unidos e a participação, né, do feminismo negro nesses movimentos. E então ele vem de demandas sociais e aí começa a entrar para o mundo e debates acadêmicos, principalmente começou em relação à interseccionalidade de gênero e raça, né, dessas duas opressões, e mais recentemente tem sido desenvolvido para a questão de gênero e deficiência, e a deficiência está começando a ser estudada e considerada nesses estudos interseccionais, porque, da mesma forma, também é uma opressão, né, que faz com que as desigualdades elas se perpetuem entre as pessoas. E se a gente olhar bem, o fundamento último, aliás, o capacitismo é assim, lamentavelmente, a mãe de todos os preconceitos. Assim como eu já falei, ele é usado para legitimar vários preconceitos. E deita suas bases fundamentais numa visão produtivista. A gente tem de produzir. Sim. E as pessoas são diferentes, cada pessoa produz suas contribuições de forma diferente. Uma faz música, uma faz poesia, a outra gosta de trabalhar na indústria, outra é advogada. As pessoas são diferentes. Sim. Não é? Sim. E essa construção ela vem desse nosso sistema, né, André? Quando a partir do momento que você estabelece um critério de normalidade, que é o que foi feito, e de padrão de produtividade, né? É um corpo que produz, é um corpo que tem mais valor, e se faz todas as construções sociais em cima disso, isso, na hora que você para pensar na diversidade humana em si, e nas diferentes formas de existência, isso não faz sentido nenhum. E você acabou de falar uma coisa que eu acho magistral. Você falou de corpos que produzem ou corpos que são diferentes. A pessoa é uma coisa, o corpo dela é outra. Ou seja, a deficiência nunca é relativa à pessoa, é relativa ao ambiente em que aquele corpo, que não é a pessoa, mas é o corpo da pessoa, não consegue se incluir. É isso mesmo? Comenta um pouco sobre isso, por favor. André, é exatamente isso. Como a sociedade não tá preparada, né? Não consegue, a gente ainda está caminhando para essas construções, para que se compreenda que as diferentes formas de existir têm seu valor, mas ainda a sociedade está apegada a esse padrão, porque quando a gente tem um sistema, o sistema capitalista que vige, que dita as regras, que diz o que tem valor, como a gente deve fazer, como a gente deve agir, a gente sabe que está lutando contra uma coisa muito grande. Então, a gente fazer essa construção para entender, né, o valor pessoal de cada um, independente do seu corpo,
dessa forma de existir é um caminho ainda bastante árduo a se seguir. E tem uma questão, começou ontem, quando for ao ar, esse programa ainda vai estar, a 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Tem um filme, O Ouvidor, que contou com a minha participação involuntária. Eu estava numa audiência pública e eu fui filmado. Mas é um filme super interessante sobre uma ocupação que tem aqui em São Paulo, na Rua Ouvidor, número 63. E é uma ocupação artística. Um grupo de pessoas em situação de rua ocupou esse prédio para ter acesso à moradia e criaram uma comunidade de artistas. Então, eles têm produções, eles têm exposições, e foi se criando uma forma paralela de sobrevivência, de convivência. Essas formas paralelas, alternativas, ou até mesmo que enfrentam, que desafiam a sistemática atual, porque eles estão mostrando muito valor na produção artística, cultural deles. É muitas vezes desprezada pela sociedade comum. E a sociedade comum que fecha os olhos para essa criatividade, muitas vezes sai perdendo, porque não inova, não cria, e ela perde aquilo que ela mesma valoriza. Exatamente, André. E assim, o ser humano é muito complexo, né? A gente tem muitas experiências para ser vivida. Se a gente se abre para o novo, se abre para o diferente, né? Para aquilo que principalmente não faz parte do nosso meio, a gente só ganha com isso. A gente só cresce com isso. Então, a gente tem que perder esse medo, que talvez seja isso, esse receio, né, do diferente, e se abrir para essas experiências maravilhosas que a convivência com o outro pode trazer para a vida da gente. E aí também isso acaba trazendo uma contribuição social, porque quando um muda, a sociedade muda, né? Quando a gente faz as nossas construções, quando a gente faz parte de um crescimento, a sociedade toda muda, porque a gente começa a se relacionar de uma forma diferente. Sim. Milena, porque, na verdade, essa visão já é sedimentada através da educação. Toda criança já ouviu ou deve ter ouvido a fábula da cigarra e da formiga. Você conhece? Conheço. Você conhece qual versão? A original, né? Como é que é? Que enquanto a formiga trabalha, né, durante o verão, a cigarra se diverte cantando e não se prepara para o inverno que logo vai chegar, e quando o inverno chega, a formiga já fez todo o seu preparo, acumulou alimento, e a cigarra morre de frio. Mas ninguém percebe. A versão que eu conheço é um pouco mais simpática. A formiga deixa a cigarra entrar e a cigarra não morre. Eu acho que essa já é a segunda geração, já vem um pouquinho mais ameno. Mais ameno. Então, mas ninguém percebe que a formiga só conseguiu trabalhar, só conseguiu produzir aquela quantidade de alimentos porque ela se distraía com a música da cigarra. Sim. A formiga só conseguiu sobreviver ao inverno porque ela também teve acesso ao alimento da alma provido pela beleza artística da cigarra. Uhum. A cigarra trabalhou tanto quanto a formiga, só coisas diferentes.
sim, A gente não pode comparar uma cigarra com uma formiga. Uma canta, faz festa, faz música, e a outra gosta de produzir alimentos, cada um na sua. Os dois estão ótimos. A sociedade precisa de todos eles. sim, sim, E o nosso sistema educacional, por uma série de tradições, perpetua essas relações sociais através de fábulas como essa, que desprezam o valor da diversidade, da pluralidade. Ou sim. seja, faz parte da construção de uma sociedade com estruturas inclusivas contar a nova versão dessa fábula. Sim, sim. E André, e é ainda mais do que isso, né? Você fala do sistema de educação, dessas construções, né? É só a gente parar para observar a importância que mesmo a distribuição de matérias, de conteúdo tem. O que é importante para o sistema educacional? Aonde está a arte no sistema É educacional? verdade. Ela tá deixada de lado, e sempre foi assim, ela é menos importante. E a gente sabe o quanto é importante, tem valor a construção do ser humano através da arte. A arte tem Isso seu papel fundamental. tem mesmo. E eu gostaria de. E todos nós vivemos agora, todos nós passamos alguns anos atrás por um inverno profundo. E se não fosse a produção artística que todos nós vimos por meio das lives e tudo mais, nós não teríamos sobrevivido. Inclusive, eu desconfio que essa epidemia de problemas emocionais, de problemas mentais, decorre muito de uma visão deturpada de como seria a sociedade. Sim, faz sentido isso, André. Nesse sentido, eu gostaria de te fazer uma pergunta, Milena. Uhum. O voluntariado, a filantropia, podem colocar a gente em contato com outras formas de sociabilidade e romper as barreiras que a interseccionalidade nos ajuda a entender que existem? O voluntariado, André, você pergunta em que sentido isso? No sentido, no seguinte sentido, eu Uhum. faço trabalho voluntário com Tá, população em situação de rua, tá tá. bom? Uhum. Quando eu vou até lá, quando eu conheço, quando eu percebo a situação deles, Uhum. eu passo a ter novas formas de enxergar o mundo. Sim, Essas novas formas de enxergar o mundo melhoram a mim mesmo, sim. engrandecem, enriquecem minha individualidade e, a partir dela, facilitam a construção de estruturas sociais de novas relações de Sim, poder. sim, sim. Não, eu acho que não é só o voluntariado, né? São todas aquelas ações que a gente se predispõe a se conectar com um ambiente diferente do nosso, pessoas diferentes, né? Eu digo ambiente social porque, sim, né, André? A gente fala de um lugar de muitos privilégios, né? Então, quando a gente se predispõe a vivenciar e olhar realmente o outro e os outros mundos e formas de vivência, assim, na minha concepção e na minha experiência de vida também, né? Não tem como isso não engrandecer a gente, não tem como a gente não ganhar com isso, né? Todos ganham, então sim, com certeza a gente se envolver nesses trabalhos voluntários, ou mesmo, como eu te falei, esse trabalho acadêmico que a gente está fazendo de estudo, que ele tem meramente como objetivo nos capacitar para que a gente possa contribuir para a sociedade, seja em forma de debates, de desenvolvimento de trabalhos científicos,
simpósios, enfim, de ações, para que a gente possa trazer esse debate para a sociedade e, da nossa maneira, contribuir para a mudança, né? Para a mudança, para um mundo melhor, para isso que a gente está em busca. Mas diga, Milena, a sua participação nesse grupo de estudos melhorou, enriqueceu a sua ação profissional? Porque André, a sua ação pessoal é evidente que enriqueceu. sim. E sua nova forma de atuação profissional? André, sim, porque uma coisa leva a outra, né? Então, a partir do momento que eu me transformo como ser humano, que eu cresço como pessoa, isso, como uma consequência natural, vai refletir em todas as minhas ações na minha vida, né? Então, na minha profissão, isso se reflete. Eu consigo enxergar desde o trato com um cliente, por exemplo, né? A primeira conversa, onde a gente vai estabelecer o que vai ser feito, enxergar de uma forma ampla. Eu consigo enxergar coisas que antes eu não via e que fazem total relevante hoje, até mesmo para estratégias processuais que seja. Então, é consequência, né? Despertou um novo olhar em você, uma nova forma de perceber o mundo, é isso mesmo? Uma nova forma, isso mesmo, André, de perceber o mundo e ainda mais interessante, de perceber as pessoas na sua integralidade, sim, na sua forma de existir, e isso é engrandecedor. Ou seja, o seu contato com os outros, com os diferentes, com uma realidade plural, enriqueceu a você mesmo. É isso. Enriqueceu e me tornou uma pessoa mais feliz, André. Ótimo. A chave da felicidade está muitas vezes na pluralidade e na diversidade. Com certeza. As relações humanas, elas transformam a vida da gente. Ah, tá. Milena, a gente já está se encaminhando para o final. Eu adorei a nossa conversa, adorei demais. Agradeço você ter estado aqui, mas eu vou te deixar esses minutos finais, esses momentos finais. Gostaria que você desse um recado para quem está em casa nos assistindo, ou fizesse suas considerações finais, falando aquilo que você gostaria de ter abordado também. E mostrando como uma vida plural e diversa é essencial para a construção de um mundo em que as barreiras sejam equalizadas, em que a interseccionalidade pare de fazer sentido. André, se eu pudesse, eu gostaria de dizer que para que experimentem essas vivências diferentes, né? Para que todos se abram para isso. O mundo, a sociedade, as pessoas, somos todos muito complexos, muito cheios de surpresas. A experiência com o diferente, com o outro, ela é enriquecedora, ela só nos faz pessoas melhores. E se nesse mundo que a gente escuta, pelo menos na maioria das vezes, né, é que as pessoas estão em busca da felicidade, essas construções sociais dessa forma, elas trazem felicidade, isso eu posso garantir. Então, se essa é a busca, para que as pessoas possam se abrir para essa busca, para a experiência humana com o outro, com o diferente, em relação ao respeito das diferentes formas de existir, né, de estar aqui, e que a gente possa ter debates para, mesmo que falar de assuntos um pouco mais técnicos e construções, como a questão da interseccionalidade, mas que seja para a gente poder enxergar o mundo dessa forma complexa
e com o objetivo de que a gente tenha respeito, né, um pelo outro, pelas pessoas, e faça a construção de mais amor e crescimento pessoal. Eu acredito que é possível mudar muita coisa com os debates, com a conversa, com o entender e compreender essas diferenças, né? E assim também como forma da gente poder cobrar e ter, de fato, as políticas públicas também necessárias para que tudo isso seja possível, né? Para que se torne um mundo mais igualitário, né? E para que todos tenham as mesmas oportunidades de vivências. Muitíssimo obrigado, Milena. Adorei tudo que você falou. Fica o meu forte abraço para você. Agradeço. E nesse momento eu já estou me despedindo da audiência tão qualificada. Esse foi mais um Vozes pela Inclusão, que nós tratamos das interseccionalidades, mas mais do que isso, nós tratamos da riqueza que existem nas diferentes formas de individualidade, nas diferentes e plurais maneiras de ser humano. Muito obrigado, até breve. Tchau. Tchau, Milena. Tchau, tchau. Obrigada.